Soberba, palavra atribuída à postura orgulhosa e prepotente de um indivíduo ou entidade perante aqueles que estão abaixo de seus níveis presumidos de capacidade e excelência. No futebol, é praticamente certo que clubes, jogadores ou dirigentes que assumam tal postura acabem por colher frutos não exatamente doces depois de andarem pelo campo da soberba. Isso já foi visto tantas e tantas vezes em momentos de pura arrogância, sempre resultando na queda vertiginosa e até vexatória daqueles que proferiram frases deste cunho, conforme o tempo e a história mostrariam depois. Essa máxima existe também na nossa vida e pode ser debatida sob viés espiritual ou religioso, mas dentro do universo do futebol, esse fenômeno de ação e reação pode ser resumido apenas à postura indolente, incompatível com qualquer cenário competitivo. Afinal, fazer parte deste meio requer seriedade e respeito pelo adversário. Embora a seleção brasileira tenha ficado longos 24 anos sem um título mundial e 40 sem sequer uma Copa América, isso mudou nos anos 90 e começo dos anos 2000. Nessa época, o futebol nacional viveu uma das suas épocas de ouro, chegando a 3 finais de Copa do Mundo em sequência e tendo conquistado o título em 2 ocasiões. Também foram muitos títulos entre Copa América, Copa das Confederações e outras competições menores, e foi nessa fase que vários jogadores talentosos ficaram de fora dos esquadrões em diversos momentos, já que era simplesmente impossível testar todos com a amarelinha de forma justa, um verdadeiro congestionamento de craques. Assim, craques do futebol se transformaram em lendas devido ao seu desempenho com a seleção brasileira. Não que não tenham sido bons em clubes, mas principalmente se tornaram lendas pelo desempenho com a seleção brasileira, isso é inegável. Foi assim com Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo, Dunga, Aldair, Bebeto, Romário, Tafarel e entre outros que conquistaram cadeira cativa nas convocações. Com o tempo avançando e ciclos se encerrando, a renovação seria um processo iminente e necessário, afinal a geração que viria a seguir também era muito forte e promissora. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 2002, vencendo todos os jogos, e a Copa América de 2004, utilizando um time considerado reserva do reserva em muitas posições, a soberania brasileira no futebol era inquestionável, tanto em nível continental quanto a nível mundial, quando se falava em craques por posição. As propagandas exaltavam o jogo bonito. Ronaldinho Gaúcho foi o jogador mais badalado do mundo nos 2 anos que antecederam a Copa de 2006. A base de 2002 ainda se mostrava forte e contaria com adições de peso para o Mundial seguinte. Nomes como Kaká, Juninho Pernambucano, Zé Roberto, Adriano, Robinho e Dida seriam adicionados ao plantel de forma efetiva. Mas era justamente nesta fartura de jogadores que os problemas começaram a surgir. Quando hoje se fala nostalgicamente daquela seleção espetacular, devemos lembrar que todos, absolutamente todos os lances de brilhantismo em jogos da seleção daquela época vêm de jogos das eliminatórias, Copa América, amistosos e principalmente da Copa das Confederações de 2005, onde o Brasil fez uma partida perfeita contra a Argentina na final, goleando por 4-1 os hermanos no torneio preparatório para a Copa do ano seguinte. São grandes momentos para quem procura por highlights, mas que escondem os motivos reais do fracasso no Mundial de 2006. E detalhe, em nenhum desses momentos o idealizado Quarteto Mágico estava em campo. Enfim, afinal, o que aconteceu para que aquela seleção não fosse sequer digna de uma bela memória como a trajetória do Sarriá? Hoje, aqui no Trave a Trave, você vai tentar entender o que aconteceu e a gente vai te explicar tudo o que rolou naquela seleção de 2006 para que você não caia no senso comum e entenda de uma vez por todas que futebol vai além de colocar muitos craques em campo. Mas antes de seguir com o vídeo, eu também tô deixando o clube de membros do canal aí embaixo para você dar uma olhada. E bom, como você tem visto aí recentemente no canal, eu também tô lançando a minha loja aqui, né? A loja do Trave a Trave, que é a Trave Shop. E cara, eu tô deixando aí o link também para você dar uma olhada. A gente lançou bastante camisas já, tem uma quantidade boa e são camisas personalizadas, não são camisas de jogo, né? Que os jogadores usam nos jogos. Não, são camisas personalizadas e você pode achar bem interessante, então dá uma olhada, clica aí no link de baixo. E a Trave Shop tá com uma promoção para todas as camisas, é sério, esses preços aí, cara, são bem baixos, eu não tô tirando lucro nenhum disso, acredite. E isso não vai durar por muito tempo, não é? É mais pro lançamento da loja mesmo, que foi recentemente, né, que a gente lançou a Trave Shop, então eu não sei quando vai acabar esses preços aí. Se eu fosse você e gostasse de alguma, eu já adquiria, porque pode ser que a qualquer momento os preços das camisas subam e é isso. Recados dados, vamos voltar a falar da seleção brasileira de 2006. Mesmo a seleção de 1982, que até hoje é reverenciada mesmo sem ter conquistado o Mundial, tinha problemas. Era notável que o time era brilhante quando conseguia propor seu jogo ofensivo e técnico, mas também saltava aos olhos as vulnerabilidades defensivas que se mostravam fatais contra a consistente Itália de Paolo Rossi.
Às vésperas da Copa do Mundo de 2006, o clima que embalava a seleção era o de já ganhou. A preparação da seleção na Suíça talvez tenha sido o marco zero das ações de marketing da CBF que priorizavam as cifras através da exposição em detrimento da preparação e do desenvolvimento atlético do time em si. A pequena cidade cuja população não ultrapassava os 5 mil moradores foi invadida de modo que estima-se hoje que 50 mil pessoas tenham passado por lá durante a preparação da seleção brasileira. Até um pequeno carnaval foi organizado, liderado por Neguinho da Beija-Flor, contando inclusive com vários passistas, dando ritmo ao clima de oba-oba acerca da participação do Brasil naquela Copa. Moraci Santana, preparador físico da seleção durante toda aquela era vitoriosa, disse em entrevista ao podcast Pod Copa que ele não conseguia seguir o cronograma de treinos físicos devido ao fato de que a CBF vendeu ingressos para os treinos e, na prática, isso significava que os atletas teriam que ir a campo para justificar a presença dos torcedores pagantes, quando, na verdade, eles deveriam estar na academia, por exemplo. Aliados a este, outros fatores atrapalharam a preparação de atletas como Adriano e Ronaldo, que chegaram acima do peso. Adriano ainda sentia as dores do falecimento de seu pai e seu protagonismo visto em outros momentos não parecia tão óbvio de ser repetido. Além disso, Cafu voltava de cirurgia no joelho já em idade avançada e Roberto Carlos teve uma temporada muito desgastante no Real Madrid, estando aquém do seu alto desempenho apresentado durante toda a carreira. Ou seja, os pulmões do Penta, que viabilizam tanto o jogo pela capacidade atlética e técnica, não estariam prontos para repetir a dose de 4 anos antes. Embora seja fácil falar hoje sem parecer engenheiro de obra pronta, jogadores como Kaká e Zé Roberto afirmaram em mais de uma ocasião que o principal erro na preparação foi a falta de foco. Com um elenco tão vencedor e a imagem imponente da camisa amarela, contestar a postura adotada naquela preparação sem ser um dos cabeças ou medalhões seria remar contra a correnteza. O fato de haver muitos jogadores incrivelmente vencedores com uma história pesada na seleção fez com que o técnico Carlos Alberto Parreira tivesse problemas para montar o time, e não aquele que deveria ser montado por osmose ou pressão externa. Na lateral direita, Cafu estava completando 34 anos e voltava de lesão, como já comentei. Na posição dele, Cicinho, então jogador do Real Madrid, estava no auge de sua forma física e técnica, mas naquele cenário era impossível sugerir a troca do capitão do Penta pelo jovem lateral que havia feito uma Copa das Confederações brilhante. Assim como acontecia com o Robinho, também jogador do Real Madrid, que sempre fazia ótimas partidas pela seleção, dando mobilidade e intensidade ao ataque, mas como tirar Adriano, Ronaldo, Ronaldinho ou Kaká do time para sua entrada? Entre o meio de campo e o ataque, haviam muitas opções para montar times das mais variadas propostas de jogo. Gilberto Silva, Zé Roberto, Juninho Pernambucano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho estavam à disposição. Em circunstâncias normais, Parreira provavelmente escalaria um time balanceado, mesmo que para isso fosse necessário abrir mão de algum craque geracional, como fizeram em 94 com o Mazinho, que entrou na vaga do craque Raí, o que na ocasião se mostrou uma escolha acertada, mas acontece que havia o clamor popular e até midiático pela escalação do homérico quadrado mágico. Escalar no mesmo time Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo parecia obrigatório, mas na prática isso significava que todo o equilíbrio do time caberia a 2 volantes, já que nenhum destes citados tinha característica de recompor e marcar no nível que esta escalação exigia. Arnaldo Ribeiro, então editor da revista Placar, publicou uma matéria intitulada Eles Não Podem Jogar Juntos, antevendo o grande choque de realidade que aconteceria naquele Mundial, onde o jogo bonito brasileiro definitivamente se tornaria passado perante um futebol que evoluía francamente para o profissionalismo e a aplicação tática como pilares de sustentação para o sucesso. Assim, o quarteto foi escalado para a estreia contra a Croácia e claramente não deu certo. Em um jogo engessado, truncado e pouco criativo, o gol da vitória foi marcado por Kaká em um chute de fora da área. O jogo seguinte foi mais tranquilo, dada a fragilidade da Austrália, adversário contra quem o Brasil confirmou a classificação para a fase seguinte. O balanço do meio-campo até então fora feito por Emerson e Zé Roberto, sendo que no último jogo, na goleada sobre o Japão, Parreira entrou com um time misto, poupando Adriano, Cafu e Roberto Carlos, justamente aqueles que chegaram com maiores problemas físicos ao Mundial, e sim, Ronaldo jogou e fez gol nesse jogo, mas o problema do camisa 9 era apenas o sobrepeso. Por isso, foi a campo para ganhar ritmo visando a fase seguinte. Nas oitavas de final, o time dos primeiros jogos da fase de grupos se repetiu. Lá estava o quadrado mágico e, embora não tenha sido uma atuação brilhante, o último gol de Ronaldo em Copas, logo aos 5 minutos de jogo, garantiu um jogo tranquilo contra a Gana, um adversário de muita imposição física, porém de nível ainda abaixo dos grandes desafios que devem ser superados por grandes seleções que almejam o título do Mundial. Este desafio estava reservado para as quartas de final, contra a França, a mesma França que vencera a seleção de forma acachapante na decisão da Copa de 98. E
o clima de rivalidade era evidente, o jogo era visto como uma revanche. No papel, as escalações mostravam um Brasil muito mais forte, mas pelo que se via em campo durante os jogos na competição, o time europeu se mostrava mais bem preparado, treinado, consistente e contava com Henry e Zidane como suas referências técnicas. Para que eles pudessem jogar seu melhor futebol, o time era sustentado por jogadores muito comprometidos e aplicados como Sagna, Malouda, o jovem Ribéry, Makelele, Thuram e Vieira, que esbanjavam vitalidade e seriedade com a camisa da seleção francesa. Dessa forma, Parreira sabia que não poderia jogar com um meio-campo tão frouxo na marcação e teria que mudar o time que vinha jogando. Por isso ele entrou com 2 linhas de 4, sendo o meio composto por Kaká, Juninho, Zé Roberto e Gilberto Silva, o que se mostrou desastroso aos 24 minutos de jogo, porque aos 24 minutos de jogo o Cafu já havia sido advertido com cartão amarelo. Isso mostra o tamanho desentrosamento e bagunça que tinha naquele setor. E para fechar, Ronaldinho e Ronaldo seria uma dupla de ataque, começando com Adriano no banco. Era o fim de um ideal que até antes da Copa só havia sido o real mesmo durante 65 minutos de um jogo contra a fraquíssima Venezuela nas eliminatórias. Estava oficialmente desfeito o quadrado mágico. A França, segundo o técnico Raymond Domenech, entendeu este movimento de Parreira como um sinal de temor por parte da seleção. O treinador francês afirma que para aquele jogo havia 2 pontos de atenção para serem explorados: não errar a saída de bola de modo que os grandes jogadores brasileiros recuperassem a posse perto do gol, além de caprichar nas jogadas de bola parada. E foi exatamente isso que se viu em campo. Uma seleção francesa tranquila, dominando todas as ações do jogo, se impondo física e taticamente, com Zidane desfilando em campo em uma exibição de gala que foi coroada com um cruzamento perfeito para Henry marcar depois de uma cobrança de falta pela meia esquerda. E sobre esse lance, que ficou muito famoso porque muitos apontaram Roberto Carlos como o vilão do gol, o problema era muito maior do que simplesmente arrumar um meião, Como o próprio lateral esquerdo disse, não fazia sentido que ele, com seus 1,68 de altura, fosse o responsável pela marcação de um centroavante de 1,88, numa jogada de bola parada. Isso deveria ter sido mais estudado, mas, como sempre, a bola parada selava mais uma derrota brasileira em Copas. Aquela derrota mostrava que definitivamente o futebol estava se modernizando e conceitos estavam mudando radicalmente. Um grande exemplo disso foi que na mesma Copa havia clamor em outros países para que seus quartetos mágicos fossem utilizados. Não era só o Brasil que tinha essa ideia. Na Argentina, os 4 eram Messi, Tevez, Crespo e Riquelme, algo que nunca aconteceu por mais que poucos minutos, sendo que havia um claro revezamento entre esses jogadores no time titular e nas substituições. O mesmo ocorreu na Itália, dado o bom momento de Gilardino e Luca Toni, onde também teria que se arrumar espaço garantido para Totti e Del Piero, algo que nunca aconteceu na prática. Porém, todos entraram em campo, jogaram, entenderam seus papéis em campo e contribuíram diretamente para o título da Itália, inclusive com gols. Não é difícil imaginar uma equipe equilibrada com Dida, Cicinho, Lúcio, Juan, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Zé Roberto, Juninho, Kaká, e aí, Ronaldinho e Adriano ou Ronaldo, mas não com os 4 juntos. E também daria para colocar um volante a menos, permitindo a escalação de Robinho dependendo das circunstâncias. A questão é que o dilema era muito mais profundo do que simplesmente escalar Robinho nesta ou naquela vaga, ou acomodar melhor Ronaldinho Gaúcho em campo. O desempenho do Brasil nesta Copa evidenciou que a hierarquia não deveria servir como máscara para o ego, a vaidade e a busca por marcas pessoais. Mostrou também que a camisa amarela deveria ser sempre daquele que a merecesse pela própria capacidade e pela fome de conquistar aquilo que, talvez quem já está de barriga cheia não faça mais tanta questão, ainda que sem perceber, vai. Com essas bases, seria mais fácil e natural montar uma equipe competitiva de verdade, dada a enorme qualidade do elenco. Enfim, chegava a era do futebol moderno e do profissionalismo, onde o tipo de postura paternalista teria cada vez menos espaço, dando lugar ao jogo que conhecemos hoje, onde os atletas que não se comprometerem com a equipe em prol de um bem maior simplesmente não terão espaço, por maiores que possam ser seus feitos e talentos no futebol. No entanto, a seleção brasileira, 18 anos depois, ainda se vê rodeada por escalações duvidosas, jogadas de empresários e interesses pessoais à frente dos fatores esportivos, sendo estes alguns dos motivos que fazem com que a seleção brasileira passe por mais um longo período de jejum, tão longo quanto aquele quebrado pelo próprio Parreira em 94, quando decidiu jogar um jogo coletivo e eficiente acima de qualquer coisa. Mas por esse vídeo é isso, eu peço mais uma vez que você dê uma olhada na Trave Shop, a nova loja do canal, para você conhecer a qualidade das camisas. Aí embaixo também tem o clube de membros, que por apenas 5 por mês você ajuda demais aqui o trabalho do Trave a Trave, e concorre a sorteios mensais, inclusive dessas camisas que estão nas lojas. E claro, deixa um like se você gostou do conteúdo, comenta aí embaixo o que você acha da seleção de 2006, se você acompanhou isso de perto, se você conhece a história, e também deixe sugestões de outros vídeos que podemos fazer nessa mesma linha, falando de seleções históricas, tanto do Brasil quanto de outras seleções. E é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.